Olá, bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente mergulha na lição 5 com o título O Início do Cerco de Jerusalém. O ponto central aqui, que a lição traz, é que o cerco da Babilônia não foi do nada, sabe? Foi consequência direta da desobediência, da rebeldia do povo de Judá contra o Senhor. Então os objetivos são, primeiro, entender o contexto histórico ali do ministério de Jeremias. Segundo, destacar bem o início desse cerco e por que ele aconteceu. E terceiro, reforçar aquela ideia, né? Prevenir é bem mais sábio do que remediar depois. A lição vai mostrando como os avisos do Jeremias sobre o juízo de Deus estavam de fato acontecendo. Exatamente. Essa lição 5, ela nos coloca bem de frente com um momento, assim, decisivo. É o cumprimento mesmo daquelas profecias de juízo que já vinham sendo ditas. Aí culmina na invasão, no cativeiro babilônico. É um ponto crítico, sabe, na história de Judá. Mostra a seriedade da aliança com Deus e o que acontece quando ela é quebrada. E quebrada de forma teimosa. Certo. Ok, então vamos desempacotar isso aí. A lição 5 começa situando a gente historicamente o que é fundamental, né? A gente precisa entender a sequência de reis em Judá naquele período. Primeiro Josias, aí vem Joacás, um reinado curtinho, depois Jeoaquim, aí tem Joaquim, outro reinado super breve, e por fim Zedequias. Essa troca toda de reis já mostrava uma instabilidade, um declínio espiritual bem claro. E o interessante é como a lição detalha as 3 invasões babilônicas. Foram 3 momentos distintos. A primeira, lá por 605 a.C., no tempo do Jeoaquim. Ele, aliás, rejeitou a palavra de Deus que veio por Jeremias, queimou o rolo, lembra? Foi nessa época que Daniel e seus amigos foram levados para a Babilônia. A primeira leva. Isso. Aí a segunda, em 597 a.C., sobre o rei Joaquim, levaram mais gente importante, nobres, artesãos, e inclusive o profeta Ezequiel. E levaram também utensílios do templo. Já um desfalque grande. Sim, e a terceira invasão foi a final, já com o Zedequias no trono. Ele se rebelou contra Nabucodonosor e o ponto principal, não deu ouvidos a Deus pela boca de Jeremias. Aí se cumpriu o que Isaías já tinha dito lá atrás e 2 Crônicas deixa claro. O povo insistiu na teimosia, rejeitou os profetas, aí veio a destruição. E aqui que a coisa fica tensa mesmo. A lição 5 pega aquela expressão de 2 Crônicas 36, falando que era uma doença sem remédio. Quer dizer, o problema não era só não ouvir a mensagem, era maltratar quem trazia a mensagem. E o curioso é que a gente vê Zedequias mandando chamar Jeremias para consulta, né? Tá lá em Jeremias 21, Jeremias 37, parece até que ele está buscando a Deus, não parece? Parece, superficialmente sim. Mas aí a lição 5 nos lembra daquele versículo forte em Jeremias 17, né? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Deus não vê só a ação externa, ele vê a intenção. E Jeremias 37, logo depois, diz que nem o rei, nem os servos, nem o povo deram ouvidos à palavra do Senhor. Então, esse buscar o profeta não vinha de um coração realmente arrependido, sabe? Faltou aquilo que era essencial, voltar para Deus com humildade, como Jeremias tanto pedia. Faltou a essência. Exato. Prevaleceu a arrogância, a autoconfiança, e a gente sabe, como Tiago diz, que Deus resiste aos soberbos. Essa falta de arrependimento genuíno foi fatal. Então, o que a gente tira disso tudo? A lição 5 bate naquela tecla. Prevenir é mais sábio do que remediar. A situação até se inverteu, né? Antes era Jeremias que ia até os reis. Agora é o rei que manda buscar Jeremias. Talvez ele esperasse uma palavra mais favorável, um alívio, mas a resposta de Deus é dura. Deus diz, por Jeremias, que ele mesmo ia lutar contra Judá. E o mais chocante, talvez, Nabucodonosor, o rei pagão, é chamado por Deus de meu servo. Que reviravolta, né? Impressionante. O instrumento do juízo, na verdade, estava a serviço de um propósito divino ali. E conectando isso com a nossa vida hoje, a lição 5 usa essa história como um alerta muito forte. A Bíblia está aí para a gente aprender com os acertos e, talvez mais ainda,
com os erros dos outros, né? A gente precisa olhar para os erros de Israel, a mornidão, o pecado e para as consequências disso. A lição também menciona a importância da gente lembrar das grandes obras de Deus. Zedequias até fez isso, lembrou dos feitos do Senhor, mas foi da boca para fora. Essa lembrança dos feitos de Deus, que a gente vê tanto nos Salmos, tem que nos levar a clamar por restauração, como no Salmo 74, 79, 80, não pode ser só uma memória vazia, né? Então, resumindo, o que essa lição 5 nos mostra de forma bem viva é como a desobediência teimosa, a recusa em se arrepender, levou Judá direto para o juízo, para o cerco babilônico. E fica o alerta prático para nós. A gente precisa preservar os valores da palavra, cultivar um coração que se arrepende, que é sensível a Deus, lembrar do que ele já fez e buscar sempre a restauração. E para a gente pensar, né, a lição destaca isso, Deus chamando Nabucodonosor de meu servo. O que isso ensina sobre a soberania de Deus? Ele usa até nações pagãs para cumprir seus planos, até mesmo planos de juízo sobre o seu próprio povo quando ele se desvia. É algo bem profundo para refletir.